E aí, pessoal, vamos direto ao ponto, porque hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem pelo nosso tabuleiro de xadrez global. A ideia da nossa análise de hoje é examinar os eventos geopolíticos atuais usando uma abordagem super estruturada e, o mais importante, totalmente baseada em dados. Se tem uma coisa que os números recentes nos mostram é que o mundo está passando por transformações absurdamente rápidas. Bom, a nossa agenda de hoje está bem recheada. A gente vai passar por 6 pontos cruciais da estabilidade global, começando pelos gastos militares, passando pelas ameaças nucleares e alianças estratégicas, e depois a gente entra nos gargalos comerciais e nos minerais vitais, finalizando com o futuro ali das relações entre as superpotências. Então, ponto número 1. Os recordes de gastos militares e o custo econômico dos conflitos. Olha só o tamanho desse número. 2 trilhões e 880 bilhões de dólares em gastos militares em 2025. É impressionante. E esse já é o 11º aumento anual consecutivo, viu? Para colocar isso em perspectiva, esse valor representa 2,5% do PIB de todo o planeta. É simplesmente o maior peso militar sobre a economia global que a gente vê desde 2009. Governos no mundo todo estão pegando fatias enormes das suas riquezas e injetando direto na defesa. E o que é realmente interessante nessa dinâmica toda é notar quem está puxando essa fila. A Europa está impulsionando grande parte desse aumento, com crescimento regional de 14%. A Alemanha, por exemplo, rompendo com várias regras fiscais históricas deles, aumentou o orçamento em 24% e acabou ultrapassando aquela meta de 2% da OTAN pela primeira vez desde 1990. Trazendo um pouco aqui para a América do Sul, o Brasil também registrou um aumento notável, na casa dos 13%, chegando a quase 24 bilhões de dólares, com um foco bem grande em garantir novas tecnologias navais. Agora, a gente vê um contraste muito curioso lá nos Estados Unidos. Em 2025, rolou uma queda temporária de 7,5% nos gastos americanos, principalmente porque o Congresso pausou os pacotes de ajuda à Ucrânia. Só que essa desaceleração durou pouquíssimo tempo. Logo no comecinho de 2026, com a eclosão da guerra com o Irã, o Pentágono torrou impressionantes 11 bilhões e 300 milhões de dólares em apenas 6 dias de conflito. É a prova clara de como a geopolítica pode virar os orçamentos de cabeça para baixo da noite para o dia. Certo, passando para o nosso ponto 2, a ameaça de guerra nuclear e um aviso extremamente urgente da ONU. Lá na Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, soltou essa frase bem pesada, alertando para um estado de amnésia coletiva. Ele destacou de forma bem direta que o número de ogivas nucleares ativas voltou a subir, e parece que a humanidade simplesmente está esquecendo a sombra constante de um apocalipse nuclear. E o buraco é mais embaixo, tá? A preocupação não é só com aquele arsenal que a gente já conhece. O Tratado de Não Proliferação está se deteriorando porque surgiram novas variáveis que são totalmente imprevisíveis. A ONU alerta que não são só os atores estatais pensando em adquirir armas abertamente. O perigo agora envolve coisas inéditas, como a integração da inteligência artificial e os riscos altíssimos da computação quântica aplicada à guerra. Isso ameaça diretamente o controle humano sobre essas tecnologias. Mas o ponto crucial de tudo isso é ver onde a humanidade está botando o seu dinheiro de verdade. E o contraste chega a assustar. De forma bem objetiva, os dados mostram que os investimentos militares globais, que beiram os 3 trilhões, são mais de 16 vezes maiores que toda a assistência oficial ao desenvolvimento mundial. E, olha só, 776 vezes maiores que o orçamento regular para manter as próprias Nações Unidas funcionando. Indo para o número 3 da nossa análise, a aliança entre Rússia e Coreia do Norte, um pacto de defesa cada vez mais profundo. Analisando como isso se desenvolveu ao longo do tempo, a gente vê que a coisa começou a ficar mais séria com um acordo de defesa mútua em 2024. Aí, em 2025, teve um momento altamente simbólico. Um memorial construído lá na capital norte-coreana em homenagem aos soldados mortos na Ucrânia. E mais recentemente, a visita do ministro da Defesa da Rússia, o Andrei Belousov, já deixou preparadas as bases para um plano de cooperação militar de longo prazo, de olho no período entre 2027 e 2031. E a profundidade dessa aliança tem um custo humano bem real. As estimativas lá da Coreia do Sul apontam que até 2.000 soldados norte-coreanos podem ter morrido lutando na região fronteiriça russa de Kursk. E o grau de envolvimento é tão grande que o presidente russo, Vladimir Putin, chegou a mandar um telegrama oficial para o Kim Jong-un, agradecendo a ajuda deles para reconquistar o território. Ponto número 4. A crise no Estreito de Hormuz. O grande gargalo do comércio global.
Sabe por que isso é tão importante? Porque a escala do problema é gigantesca. 80% do volume de absolutamente todo o comércio global viaja pelo mar. Então, quando uma passagem crítica feita o Estreito de Hormuz sofre qualquer tipo de interrupção, o problema não fica só lá na região. Isso cria ondas de choque na economia que atingem bilhões de pessoas no mundo inteiro. Olhando de forma bem imparcial para as posições ali, o que a gente tem é um verdadeiro impasse. De um lado, a política de pressão máxima dos Estados Unidos sobre o presidente Trump mantém um bloqueio naval que já fez 38 navios darem meia volta, tudo com o objetivo de cortar 90% do comércio marítimo do Irã. Do outro lado, o governo de Teherã propôs dar uma segurada nas conversas sobre o programa nuclear deles e congelar a escalada da guerra, mas sob uma condição muito rígida. Os Estados Unidos precisam encerrar o bloqueio e reabrir o estreito. No meio desse impasse todo, o preço logístico e humano é dramático. Hoje a gente tem cerca de 20 mil profissionais marítimos que estão retidos praticamente como moedas de troca em 2.000 embarcações lá na região. A Organização Marítima Internacional até já criou alguns protocolos de evacuação de emergência, e esses atrasos nas rotas estão bagunçando a segurança alimentar numa escala global, piorando muito a situação de famílias que já estão deslocadas em zonas de conflito, tipo no Líbano e na faixa de Gaza. O que nos leva ao ponto número 5. Minerais raros e estratégicos, a base física do nosso futuro. Para a gente entender bem isso aqui, é bom clarear os termos. Terras raras são um grupo super específico de 17 elementos químicos. E a ironia da coisa é que eles não são necessariamente raros na natureza, mas eles são extremamente dispersos, o que deixa a extração deles muito cara e complexa. Um detalhe importante, embora toda terra rara possa acabar virando um mineral crítico por causa de vulnerabilidades na cadeia de suprimentos, nem todo mineral estratégico é uma terra rara, beleza? E é exatamente aqui que o Brasil entra no jogo com um peso enorme nessa disputa geopolítica. O país tem reservas que são absolutamente massivas. A gente está falando do primeiro lugar no mundo em nióbio, com 94% das reservas globais, e o segundo lugar no mundo tanto em terras raras, com 21 milhões de toneladas, quanto em grafita. Para potências como os Estados Unidos e Europa, que estão correndo contra o tempo para achar alternativas para a liderança que a China tem no refino desses materiais, o Brasil se torna uma peça central no tabuleiro. Mas calma lá, porque a perspectiva local traz um alerta gigante. Especialistas como o geógrafo Luiz Jardim Vanderlei trazem o argumento de que ficar exportando mineral bruto só serve para manter aquela dependência histórica do país de ser só um polo primário exportador, consumindo muito pouco no próprio mercado nacional. E além disso, ele levanta a bola para o inevitável custo socioambiental, afirmando de forma bem categórica que não existe mineração sustentável, chamando atenção para os danos na água e para a pressão enorme que os municípios locais sofrem. E, finalmente, número 6. O futuro entre EU e China. E como eles estão gerenciando a rivalidade entre superpotências. O encontro marcado para o dia 14 de maio, lá em Pequim, entre o Donald Trump e o Xi Jinping, tem um peso histórico monumental. Mas se a gente for olhar para os dados de 5 décadas de diplomacia, a dica é dar uma calibrada nas expectativas. O que a gente não deve esperar é um avanço espetacular do dia para a noite ou um acordo mágico. O que realmente está em jogo nesses encontros é conseguir criar mecanismos diplomáticos que sejam duradouros, sabe? Para tentar tornar a rivalidade um pouco menos volátil e evitar que as crises saiam totalmente do controle. Então, o que a gente tem que acompanhar de verdade são os próximos passos. O sucesso não vai ser medido por um aperto de mão para foto em maio, mas pelo que vai ser cumprido depois. A gente tem que ficar de olho na cúpula da APEC em Shenzhen agora em novembro e na reunião do G20 na Flórida em dezembro. São esses marcos aí que vão ditar se os compromissos viraram ação real ou se ficaram só na promessa. E isso nos traz a uma grande pergunta para quem acompanhou a nossa análise até aqui. Qual desses pontos todos, desde esse aumento militar frenético até o impasse em Hormuz, ou a corrida pelos minerais estratégicos, qual deles vai definir mais o rumo da próxima década? Deixem as respostas de vocês agora mesmo aí nos comentários. E claro, para quem curte esse formato de análise mais profunda e estruturado, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda demais o trabalho por aqui. Um abraço e até a próxima análise.